Olá, pessoal. Professor Washington aqui. Vamos gravar o TPS e a correção dos exercícios de TPS de 2022, na primeira fase. TPS indica a idade. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui a prova. Pronto. Acho que vocês já vão ver. Compartilhou. Então, vamos lá. Expansão da fronteira agrícola é a primeira questão do TPS de 2022, número 23. Vamos aos itens. Motivada por fatores econômicos e geopolíticos, a expansão da fronteira agrícola moderna ocorreu principalmente em direção às áreas do Cerrado, também conhecidas como polígono dos solos ácidos. Está certo, é isso mesmo. Não tem nenhum erro. Com uma área superior a 1,2 milhão de quilômetros quadrados, equivalente a um quarto da extensão territorial brasileira, o Cerrado possui condições topográficas, planalto, com grandes áreas planas e solos profundos, e climáticas, duas estações do ano bem definidas, uma chuvosa e outra seca, e intensa luminosidade, favoráveis à agricultura moderna. Ela está errada, essa questão, né? Se não me engano, essa teve problema com gabarito, enfim. Realmente, 1,2 milhão não perfaz um quarto da extensão territorial do Brasil, né? Então, isso já é um erro formal. Mas, de qualquer forma, ficaria algo muito questionável, porque a agricultura moderna ela precisa de uma estação chuvosa e outra seca, né? Que relação de causa e efeito é essa? Não é bem assim, né? Enfim, então, questão errada, tem um erro formal da área, né? Provavelmente um erro na hora de escrever ou digitar, enfim, mas essa questão, né, pode passar para a próxima, que ela tá errada já nisso. O meio técnico-científico informacional estende-se de forma homogênea, como manchas ou pontos pelo território brasileiro. Nunca é de forma homogênea, né? Não tem como dizer que é de modo homogêneo. Enfim, errado. Quanto maior a especialização produtiva do campo e o respectivo conteúdo em ciência e informação, maior será a urbanização e a inter-relação entre o campo e a cidade. Está certo, né? Há controvérsias, mas está certo. Formalmente não tem nenhum erro. Questão 24. Sobre meio ambiente, né? Tem a citação do artigo do Wagner Ribeiro, da USP. Então, vamos lá. As primeiras convenções surgiram no início do século XIX na tentativa de regular a ação predatória em áreas mantidas como colônias pelas metrópoles europeias. Ok, está certo, é isso mesmo. Né? Controle da caça, enfim, está certo. A partir da Organização das Nações Unidas, a temática ambiental ganhou mais visibilidade, distinguindo-se em um período até a reunião de Estocolmo, realizada em 1972, e outro que se seguiu a ele. Tá certo, né? Não está errado, tá certo. Em Estocolmo, foram discutidos aspectos vinculados à poluição atmosférica, foi decidida a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Passou a comandar as discussões ambientais à escala mundial, tá certo. Por isso que até a reunião de Estocolmo há uma mudança de período a partir da CENUMA, né? Que é a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, que é de 72 em Estocolmo. Então, o item 3 está certo, que é marcado pela criação do PNUD. Ok. 4. Outro momento de destaque foi a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, CENUMAD, realizada no Rio de Janeiro em 1992. Está certo também. Questão 25. Na otimização da produção e do processamento de commodities agrícolas, a infraestrutura e os serviços logísticos têm o papel de promover a circulação dos produtos nos mercados. Para os agentes econômicos, as ofertas e as demandas por serviços logísticos são imprescindíveis para as articulações socioespaciais do comércio global de soja e seus derivados, inclusive para a economia brasileira. A respeito da logística e do reordenamento do território, julgue certo ou errado os itens a seguir. Primeiro, o mercado de produtos agroalimentares organiza-se em uma tríade composta por países da Europa Ocidental, dos Estados Unidos e do Japão, que controlam a produção e a comercialização de commodities agrícolas, a regulação dos preços desses produtos, bem como a cadeia produtiva e logística do setor.
Ok, tá certo, tá certo. Segunda, a comercialização da soja em grão, em farelo, em óleo, envolve diversos serviços logísticos, como a armazenagem, o transporte entre as regiões produtoras, as unidades agroindustriais de processamento, a exportação e a entrega nos mercados consumidores. Está certo também. Não tem nenhum erro nisso, não. 3. A regulação dos preços das commodities nos mercados futuros é ancorada na concessão de subsídios. Aí está o erro. Ela não é ancorada na concessão de subsídios. Os subsídios, inclusive, podem afetar negativamente a comercialização de commodities em mercados futuros, enfim. Ela não pode ser ancorada nessa concessão de subsídios. 4. 3 errado, portanto, não é ancorada, aí está o erro. 4. O transporte e processamento de pedidos e a manutenção de estoques são serviços essenciais à logística de commodities agrícolas com demanda de recursos financeiros de custeio. O transporte de cargas representa cerca de 2/3 dos custos logísticos e de movimentação de mercadorias no mercado global. Tá certo, é isso mesmo. Boa parte do custo é de transporte de carga. 26. Fala sobre decolonialidade, né? De certa forma, é novo. Uma das especificidades da leitura que se pode denominar latino-americana sobre o território está ligada ao fato de que ela parte da esfera do vivido, das práticas, ou como enfatizava Milton Santos, do uso do território, mas um uso que se estende bem além do simples valor de uso, compreendendo também um expressivo valor simbólico. A produção contemporânea da geografia latino-americana tem incorporado elementos do pensamento decolonial. Acerca desse assunto, julgue certo ou errado os itens a seguir. Na geografia decolonial, a representação do território enquanto espaço de vida na América Latina utiliza o termo Pachamama como representação simbólica do corpo feminino em analogia à natureza, com destaque ao elemento indígena na América Andina. Ok, formalmente não tem erro, né? Mas a gente tem que lembrar que não é a única representação possível. Mas formalmente não tem erro. Em período recente, os estudos latino-americanos da geografia têm desenvolvido elementos anteriormente invisibilizados ou que previamente eram concebidos sob uma perspectiva eurocêntrica. Tá certo, é isso mesmo. 3. O homem, enquanto espécie ou população, em seu caráter coletivo, é entendido como elemento quantitativo e neutro na perspectiva decolonial, pois é agente neutro em relação ao Estado, mas agente político das relações de poder. Né? Uma confusão, está errado. Tá? Primeiro, porque ele não é neutro, né? Nunca é neutro, e não tem como ele ser neutro em relação ao Estado e agente político de relação de poder, enfim, né? Está errado. 4. A colonização da América Latina tem como traço marcante a incorporação da população indígena como agente político do processo de ocupação do território. Está errado também, porque, obviamente, a população indígena ela não foi incorporada, ainda é marginalizada, dizimada, enfim. Veja o que aconteceu recentemente com os Yanomami, lá em Roraima. Questão 27. Clima e hidrologia, né, já dá aquele pavor, de geografia física, milhares de variáveis para você decorar, mas enfim, vamos lá. O clima e a hidrologia têm influência fundamental na ecologia e dinâmica das várzeas amazônicas e nas atividades da Amazônia Central, próxima ao Equador. Uma distinta sazonalidade da precipitação e de outros parâmetros climáticos podem ser observados. Essa sazonalidade aumenta em direção ao sul e ao norte, respectivamente, resultando na transição da floresta tropical úmida para o bioma savânico do centro-oeste brasileiro, cerrado no sul, e de Roraima, lavrado, na região norte do Brasil, do Rupununi, Guiana, e os Llanos, Venezuela, no norte. Ok? No que se refere à influência do clima e da hidrologia nas dinâmicas do bioma Amazônia no Brasil, julgue certo ou errado. No bioma Amazônia, os meses mais quentes correspondem ao verão no hemisfério sul, de dezembro a março, estação climática caracterizada por temperaturas médias acima de 30 graus e elevado período de chuvas torrenciais com eventuais estiagens. Então, você não precisa decorar todos os índices pluviométricos de temperatura das capitais
do norte, né? É uma hipergeneralização isso, né? Então, está errada, porque é uma hipergeneralização. E considerando a Amazônia no Brasil, né, a Amazônia Ocidental tem uma realidade, a Amazônia Oriental tem outra. Há situações em que, quanto mais chuva, menor fica a temperatura máxima, porque a chuva impede um calor muito grande, né? Mas não é obrigatório que seja assim. Então, é uma hipergeneralização, está errado. Né? Você não, eu não sei de cor os índices pluviométricos das cidades, das capitais da Amazônia, né? Então, de cor. Então, mas de qualquer forma está errada, porque é uma hipergeneralização. Na Amazônia, deixa eu ajeitar aqui o fone. Na Amazônia, há intensa variação da insolação no transcorrer das estações climáticas do ano. Não há variação da insolação, porque a Amazônia está no Equador, então não tem essa variação de acordo com o ano, né? Está errado. Não tem nem muito o que pensar, porque se você for pensar, você vai achar problema, enfim, está errado. O bioma Amazônia tem como elemento natural estruturante o rio Amazonas e seus afluentes. Óbvio que isso está errado, né? Não é o rio ou a bacia hidrográfica que estrutura o bioma, então está errado. Os rios do bioma Amazônia apresentam sazonalidade nas precipitações e nos pulsos monomodais de inundação. Há rios que recebem água do degelo dos Andes e das chuvas e outros abastecidos pela pluviosidade. O ciclo de inundação e vazante impacta as diversas paisagens que compõem o bioma. Né? O problema dessa questão, sem sombra de dúvida, é você pensar, né, a respeito do que é esse pulsos monomodais. Tá? Mas pulsos monomodais, falando português claro, é que tem uma estação seca e outra chuvosa no ano. Mono, uma só, um modal só ao longo do ano, ou seja, uma cheia, uma seca. É isso, gente, não tem mistério. Se você estivesse fazendo aula comigo, você já saberia disso, então acertaria a questão. Tá certo. A 28, que é a última. No Brasil, o plantio de cana-de-açúcar foi uma das primeiras atividades econômicas implantadas por Portugal durante o período colonial. Nas décadas seguintes, o Brasil enfrentou contextos de auge e de decadência dessa economia agroexportadora. Mais recentemente, a partir dos anos 30, a reorganização da estrutura produtiva do setor agroindustrial canavieiro teve como forte marca a ação do Estado por meio de planos e programas de incentivo. No que tange à dinâmica produtiva recente da atividade canavieira no Brasil, julgue os itens a seguir em certo ou errado. Primeira, o Instituto do Açúcar e do Álcool, criado em 33, teve forte intervenção estatal, dominando praticamente toda a estrutura do setor, sendo responsável pelo ciclo de produção e comercialização, inclusive de fixação de preços, cotas, exportação e importação. Dessa forma, um dos principais papéis do IAA foi incentivar o consumo e regular o mercado de açúcar e álcool no Brasil. Tá certo, é isso. Não tem nenhum erro, tá certo. 2. Em 1975, foi criado o Programa Nacional do Álcool, ProAlcool, que incentivou a produção de etanol anidro e hidratado, além de desenvolver a cogeração de energia por meio do bagaço da palha da cana-de-açúcar. Isso é pegadinha, tá errado. O proálcool foi consequência do forte impacto na economia nacional causado pelos dois choques do petróleo em 73 e 79, respectivamente. É um anacronismo. Bagaço e palha da cana, a energia por meio disso, só começou no Brasil em 82. Tá? Então, não foi uma preocupação imediata do proálcool. Tá? E o proálcool começa fundamentalmente com o anidro, que tem pouca concentração de água, tá? Por isso que tem a diferença entre anidro e hidratado. Ele começa fundamentalmente como anidro. Anos depois, se eu não me engano, em 79 ou em 80, uma coisa assim, é que já vai começar a ser estimulada a produção do hidratado também, né? Ajustada a produção para o hidratado. Então, como começa com 1975, né, tá errado. Tá? Mas, de qualquer forma, lembra que essa energia por meio do bagaço só começou em 82, em São Paulo. Então, está errada a questão. 3.
No ano de 2006, o governo brasileiro, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Secretaria de Produção e Agroenergia, lançou o Plano de Desenvolvimento de Biocombustíveis, inserido no contexto global da busca por novas fontes de energia, sobretudo as renováveis, promovendo a expansão de usinas canavieiras para a produção de etanol, consorciadas ao processamento de biodiesel. Está errado, e para ser sincero, eu acho que esse plano não é da União Europeia. Eu lembro que nessa época eu ainda estudava para Itamaraty, foi logo no início. Então, assim, eu tenho dúvida se houve esse plano mesmo. Depois vocês confiram, escrevam nos comentários do vídeo, alguma coisa assim, mas eu não lembro disso. Eu marcaria errada, porque eu acho que isso daqui é pegadinha, né? Ele fala de uma coisa tão perfeitamente e só que é mentira, não existe. Depois eu até dou uma olhada mais, qualquer coisa vocês também comentam no vídeo, qualquer coisa assim, mas tá errado isso, porque isso não ocorreu. Ainda mais usinas canavieiras consorciadas ao processamento de biodiesel. Enfim, tá errado, né? Não acho que isso tenha existido. Quarta, a legislação brasileira que estabelece a Política Nacional de Biocombustíveis, Renova Bio, foi criada após a COP 21 de 2000, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2015, COP 21. Um dos seus objetivos foi criar metas nacionais anuais de descarbonização para o setor de combustíveis, de forma a incentivar o aumento da produção e da participação de biocombustíveis na matriz energética de transportes do Brasil. RenovaBio, sim, foi criado após. Acho que está certo, sim. Um de seus objetivos foi criar metas nacionais anuais de descarbonização para o setor de combustíveis, de forma a incentivar o aumento da produção e da participação de biocombustíveis na matriz energética de transporte. Está certo, está ok. Então, deixa eu parar a apresentação aqui. Pronto, voltando. Obrigado por terem ficado até aqui, por assistirem. A gente se vê em breve com outros vídeos. Bons estudos, boa prova. Até mais.